Olá, eu sou Amanda Tavares e estou aqui para mais um review de Arrow. Dessa vez eu vou precisar colar, gente, porque é um número grande. Episódio 621, registro número 11194173. A gente já vai falar desse título, mas antes, comigo aqui, Jamile Shedek. Estamos no canal dela, mas quem apresenta sou eu. Pode isso, produção? Vai lá, Jamile. Pode sim, pode, claro que pode. Eu sou Jamile Shedek, nós estamos aqui para mais um review, uma recapitulação, e hoje sim de um episódio de Arrow que a gente tanto ama. E aí, Amanda, tem uma nota para esse episódio? Tem uma nota alta para esse episódio. Eu amei esse episódio. Minha nota para esse episódio foi 9. Não foi o meu favorito da temporada, mas com certeza foi um dos meus favoritos da temporada. Foi um episódio que passou, assim, acabou e eu falei assim, ué, já foi tão rápido? Porque aconteceu tanta coisa, foi tão rápido e foi tão dinâmico, foi maravilhoso, eu adorei. E você, Jamile, qual a sua nota para esse episódio? Eu fiquei entre 9 e 8,5. Eu acabei dando 8,5 porque ainda teve algumas coisas que me incomodaram bastante, mas eu também amei o episódio, foi um bom episódio, a gente teve diálogos incríveis, né? Como eu falei, foi um episódio de Arrow, da série que a gente tanto ama, que a gente teve 2 semanas aí sentindo falta, mas a minha nota foi 8,5 mesmo, porque ainda teve muita coisa que me incomodou, de verdade. Bom, então vamos lá, para tudo que agradou e para tudo que incomodou também. A primeira coisa que eu anotei, na verdade, é relacionada ao título. A gente, talvez alguns de vocês já tenham visto, né, em postagens, assim, em mídias sociais e tal, mas o próprio título tem esse numerão grande, 11, 19, 41, 73, e como a própria Beth Schwartz falou lá no vídeo de bastidores, é um easter egg, e o easter egg aqui é uma data e um número. Então, esse registro representa 19 de novembro de 1941, edição 73, a primeira aparição do Arqueiro Verde na Fan Comics, na época, porque ele não tinha uma revista dele ainda, claro. Bom, então vamos lá. Episódio. Primeira coisa aparece é o Deagle. Fodão, descendo de paraquedas, atirando em todo mundo. E eu falei, você tá louco? Primeiro eu não sabia que era ele, né? Eu falei, esse maluco descendo de paraquedas, vão atirar nele, vão matar ele. Não, mas nenhuma bala pega no Deagle. Que super soldado era aquele? Eu falei assim, gente, calma, começou Arrow já? Ou isso é um filme de ação? Como assim esse soldado suicida aí descendo sozinho e atirando em todo mundo e acertando todo mundo? E aquela cena do carro explodindo, gente, que cena... Olha, que gente, efeitos especiais, a pose, o carão do Digo. Como não teve nenhuma ação de Arqueiro Verde a não ser o Tommy descendo pelo telhado, tinha que, né, ter alguma cena de ação em algum outro lugar. Eu gostei. Falando dessa cena do Digo, né? E a gente já entendeu o que ele estava fazendo ali, né? Logo que a gente estava chutando quem seria, né, o Tommy, a gente já estava chutando que seria o alvo humano, né? E ver o Digo se arriscando daquela maneira para ajudar o Oliver, né? Apesar de tudo que aconteceu entre eles, a gente ainda vê que eles podem contar um com o outro e a confiança que eles têm não acabou, assim, né? Pelo menos eles se desentenderam, mas a confiança e a irmandade ainda existe entre eles. Porque depois de 2 episódios em que a trama era mais importante que os personagens, a gente até quando vê a trama e os personagens andando de mãos dadas, a gente até estranha. Nossa, que bom, né? Devia ser assim sempre, mas ok. Bom, teve a cena do Deagle logo no começo, depois apareceu um pouquinho lá do NTA discutindo se iam não ajudar o Oliver, mas deixaram claro logo de cara que sim, né, que teriam que ajudar. E o René falou que quinta emenda que nada, vamos mentir, vamos juntar nessas mentiras. Aí eu falei assim, ok, é a cara dele fazer um troço desse, tá condizendo, odeio ele, mas tá condizendo com o personagem. Mas aí lá no final, quando a gente descobre, né, o grande plano final que livra a cara do Oliver, a gente fica sabendo que o plano é do René, né? Aparece uma cena dele falando ali, eu tenho um plano. Aí não dá para engolir, né?
Porque o René passou 2 temporadas sendo caracterizado como burro que nenhuma porta, né, gente? Como que ele teve esse plano? Então, assim, tá na cara que são os escritores tentando forçar o René goela abaixo. Falar assim, a gente fez merda, mas agora a gente vai redimir ele de qualquer forma, então a gente vai fazer ele salvar o herói de vocês e vocês vão ter que engolir. Aceita que dói menos. Não, e o René chamando o Oliver de babaca, né? Vamos começar aí. Aí eu fiquei assim, babaca, né, René? Pois é, foi esse babaca que te trouxe pro time dele, foi esse babaca que te ajudou a recuperar a tua filha. Aí depois, imediatamente, ele disse assim: não, mas o Oliver está nessa situação, a culpa é minha. Alguém tinha dúvida de que a culpa não era do René? Tu tinha alguma dúvida, Amanda? Não, só ele que não tinha admitido ainda. Mas assim, até aí, ele chamar o Oliver de babaca tá totalmente dentro do personagem dele. Desde que ele apareceu, eu acredito que o René, desde a 5ª temporada, era capaz de falar que o Oliver é um babaca. Ok. Agora, me fazer acreditar que ele teve essa ideia brilhante ali dentro do tribunal, sendo que esse mesmo cara que teve essa ideia brilhante esqueceu que a filha estava na escola enquanto ele ia lá depor. Gente, como que manda a filha para a escola sozinho, sendo que você está num dia crítico, que você vai depor, você sabe que tem um cara atrás de você, como é que você manda a sua filha para a escola e esquece ela lá? Gente, faz sentido a Zoe ter ficado sem proteção nenhuma. Pois é, tem um louco na cidade, né? Como o Oliver ele falou, né? Que ele queria manter a família dele protegida. Tem um louco na cidade caçando eles. E o René simplesmente manda a menina sozinha pra escola. Outra coisa, o Kurt foi uma planta o episódio todo. Por que ele não tava cuidando da Zoe? Pra evitar toda aquela Exatamente, por que cena que no ele não ficou de tribunal. guarda-costas da Zoe? Ele não precisava estar lá no tribunal, não ajudou em nada. Chegou ainda fazendo aquela piadinha sem graça que ele só estava ali porque os amigos foram intimados. A gente podia ter passado esse episódio sem essa, né? Enfim. Outra coisa que me irritou um pouco é todo mundo agindo assim: meu Deus, o Oliver vai pra prisão. Gente, tudo caminhou para isso. Desde que o René colocou ele na mira da FBI, todas as coisas foram se caminhando para esse momento. Então todo mundo agia assim: oh meu Deus, o Oliver vai para prisão. Gente, que Como se fosse chato uma isso. novidade, né? Isso. Assim, gente, a gente já estava esperando aí só porque a gente vai ter que engolir algumas coisas, né? Como se certas coisas não tivessem acontecido. Aí fica todo mundo: oh meu Deus, o Oliver está indo para prisão, vamos ajudá-los. Ajudá-lo. Ai, É. gente. Enfim, mas está claro que é um plano de redenção para acabar finalmente com essa guerra civil. E assim, apesar de não aguentar mais essa, sabe, apesar de ter pegado muito ódio deles, eu acho que eu quero mais ver isso acabar logo de vez do que ficar nutrindo esse ódio, sabe? Então, assim, por mim, eu prefiro que acabe logo. Eu já vou ter que esquecer um monte de coisa dessa temporada mesmo, que foi um lixo. Como eu tive que esquecer um monte de coisa da 4ª temporada, eu já vi que a sexta eu vou ter que esquecer um monte de coisa também. Então, assim, pelo menos termina logo com esse embate e pronto. Pra ficar Não mais te fácil. lembra um pouco enredo de novela, final de novela? Não tá Que aparecendo assim, tem, todo mundo que brigou vai fazer as pazes, tem que fazer como as se nada pazes, tem que ter tivesse um acontecido. casamento, né? Todo mundo tem que fazer as pazes, tem que ter um casamento e um anúncio de bebê, que é para acabar a É, novela bem. justamente. Alguém que foi mal, mas quer se retratar, ficando do bem. Um mocinho que sofre, mas numa reviravolta consegue superar, mas ainda vai enfrentar o vilão. A gente tá muito final de novela esse final de temporada de Arrow. Tá, mas isso também assim, vai. Vendo esse episódio, eu entendi que a gente precisava ter uma guerra civil para esse episódio ter sido tão recompensador como foi. Uhum. Mas a guerra civil que eles entregaram para mim foi horrível, eu não gostei, entendeu? Tinha que ter uma guerra civil? Tinha, só que tinha que ser um negócio legal, bem escrito, bem feito, que não durasse 11 episódios, entendeu? Então, eles gastaram demais essa trama, ao invés de fazer boas histórias, e tinha pano para manga, a gente deu vários exemplos aqui durante os reviews de tantas coisas que eles poderiam estar fazendo. Em vez disso, eles gastaram tempo com isso. Então, assim, eu também não quero mais gastar meu tempo com isso, entendeu?
virar a página e chega dessa porcaria. Essa gente que tem que engolir que tá tudo ótimo e tudo maravilhoso, então que acabe logo assim de uma vez, também concordo. Tá, e aí eu anotei algumas coisas aqui sobre a Laurel, tá? Bom, uma das coisas que mais me incomodou foi o Dias chamando ela de bebê. Aquilo me incomodou muito. Mas aí ele virou e chamou o Deagle de bebê. Aí aquilo pra mim acabou de vez. Não, o que me A fez rir Laurel foi ele tá... falando pra assim, a porca face. Gente, eu ri tanto. Aquela Ela cara de não, pau, né? ela não sabe fingir. Não sabe mesmo. Mas ela tá num relacionamento abusivo, claramente abusivo. Desde que começou esse episódio, demonstra que o Dias, né, é a força maior no relacionamento. E toda vez que num relacionamento tem uma força maior e outra menor, tá errado. Não tem como ir pra frente. Mas assim, eu ainda não compro esse medo que a Laurel tem do Dias. E não adianta. Episódio 21. E assim, eu assisti Flash, sabe? Eu vi ela trabalhando com o Zoom, entendeu? Que podia matar ela num piscar de olhos. O Dias é um merda, não faz nada, ele não tem superpoder, entendeu? Tudo que eu queria naquela cena final, quando a Laurel foi pra cima do Dias, que ele ia matar, meu, juro por Deus, por um segundo, eu vi ela matando o Dias e sendo a vilã da temporada nos últimos 2 episódios. Meu, era tudo que eu queria. Eu quase dei um grito, quase falei, yes, isso, Laurel, vai, mulher oprimida. Não, não. Sabe, foi muito broxante, foi um balde de água fria na minha cabeça e... Não. Desejar não é poder, né? Mas a gente vê que tudo isso é ela caminhando para tal da redenção, né? O Lance está tentando ensinar ela a ser uma boa pessoa desde o início, mas só agora no episódio 21 ela decidiu escutar o que o Lance vem falando para ela, né? E o Dias ressaltar também que ela mudou com ele quando ela viu ele queimar o cara. Só é mais uma coisa ridícula, né? Desse medo dela totalmente sem sentido. Para quem fez Pois coisa é. pior. Sabe Deus o que o Zoom não fez na frente dela, né? E a gente tem que fingir que não existiu, né? E ela tem medo porque botou fogo em alguém, gente. Ou ela é de Marte, porque a gente sabe que os marcianos lá têm medo do fogo, ou não faz sentido, entendeu? Enfim, é isso que eu tinha para falar dela. Eu queria que ela tivesse assumido o manto de vilã da temporada nos últimos 2 episódios. Não aconteceu. Passo, acabou. Acabou a Laurel para mim. Agora ela vai ser ferramenta para a saída do Lance. Felizmente. Bom, o que eu anotei aqui? Aquele diálogo maravilhoso do Oliver com a advogada dele. A advogada vira e fala para ele assim: Você é o Arqueiro Verde? Ele sou. Então agora você vai admitir que você é o Arqueiro Verde, a gente vai ressaltar todas as coisas boas que você já fez para essa cidade. Eu falei: Nossa, que plano brilhante! Vai, Oliver, faz isso! Aí o Oliver: Não, porque isso vai colocar um alvo na minha esposa, no meu filho. Caramba, Oliver, você tem razão, não faz isso. Então, assim, colocou em perspectiva duas ótimas opiniões, né? E você Uhum. parou para pensar nas duas, você fala, caramba, meu, os dois têm seus méritos e eu entendo o Oliver, ele não tem como ele ter uma vida normal, como, né, como pai, como marido, talvez voltando a ser prefeito, ou não, com qualquer outro emprego que ele arranje, como que ele vai ter uma vida normal? Todo mundo sabendo que ele foi ou é o Arqueiro Verde, né? Então eu gostei muito desse diálogo. O que você achou? Eu também adorei, assim, a gente vê o quanto o Oliver evoluiu, né? Como ele coloca lá, eu faço isso há 6 anos, só que tudo em relação à missão dele de ser o Arqueiro Verde mudou completamente quando a Felicity, né, e o William entraram na vida dele. Então ele não pode ser inconsequente, tomar uma decisão para resolver um problema assim, sendo que tem pessoas que dependem dele, né? E como ele, eu achei lindo ele dizer isso, né? Da questão da família dele ter uma vida depois disso, como ele também colocou em perspectiva que ele não espera ser um herói para sempre, ele não espera ser o Arqueiro Verde para sempre, né? E ele colocar essa questão da família foi muito legal, a gente vê a emoção dele.
né? Não é que ele não goste de ser um herói, mas ele tem outra coisa que ele quer muito mais que isso, né? Ele gosta de salvar a cidade, mas ele quer estar com a família dele, ele quer manter a família dele segura. E se não tivesse as pessoas que ele ama ali, por que ele também faria isso, né? A razão dele ser um herói também é porque ele precisa proteger, né? E tem as pessoas que ele ama lá do lado dele para dar apoio. Então eu também adorei esse discurso. E como o Stephen Amell evoluiu como ator, não? Das primeiras Gente, temporadas para agora, nossa, ele falou tanto com os olhares dele nesse episódio. Ele tava uma performance assim maravilhosa. Ele já tinha dado uma performance maravilhosa naquele episódio em que ele briga com o Deagle, né? Foi maravilhoso. Mas nesse que foi puramente dramático da parte dele, ele não teve nenhuma cena de ação, ele não teve nada disso. O Stephen Amell. Ele só teve cenas dramáticas. E, meu, ele mandou muito bem. Toda a cena dele com a Felicity, com o William, foram assim de partir o coração. Você sentia, assim, a dor dele, como ele estava despedaçado, né? Mas eu acho que a melhor performance que ele deu foi quando ele reagiu ao Tommy. Quando o foi. Tommy se apresenta e fala: Thomas Merlin, mas pode me chamar de Tommy se você preferir. Faz aquela cara de playboy safado. O Oliver sente como se ele tivesse sido apunhalado no peito e você vê, né, na expressão dele. Foi, assim, uma atuação brilhante. Mas fala mais aí do Tommy bilionário, playboy, a lá Ollie Queen dos quadrinhos. Gente, que saudade do Tommy, né? Esse episódio veio assim para deixar a gente feliz e triste ao mesmo tempo, né? Bem bipolar. Porque eu, assim, eu entendi a reação do Oliver, porque também foi a minha, porque a gente viu o Tommy ali, né? Apesar dele saber que não era o Tommy, mas a reação, o jeito debochado de falar, o jeito sarcástico, tipo, a gente foi para a primeira temporada assim, ó. A gente foi. E o Oliver reagir daquela maneira fez mais a gente sentir mais impacto, essa dor de que, poxa, o Tommy não vai voltar, né? É só nessa cena que ele tá aí. Mas caramba, e a atuação também do Colin não mudou nada, gente. Assim, realmente foi muito legal de ver. Foi uma cena assim que eu disse assim, ai, gente, eu tô amando, mas que vontade de chorar, que saudade do Tommy. Não, e ver o Tommy, né? Esse Tommy, com a roupa do Arqueiro Verde e com essa atitude do Tommy, me fez refletir também no sentido assim, de que o Oliver Queen dos quadrinhos, né? O Ollie Queen, eu costumo diferenciar. Quando eu tô falando dos quadrinhos, eu chamo de Ollie Queen, porque e quando eu tô falando do Jerry, eu chamo de Oliver Queen. Porque nos quadrinhos ele é muito debochado, igual o Tommy foi, falando assim, mas pode me chamar de Tommy se você preferir, com aquele sorriso assim de playboy galanteador. O Oli Queen, o Arqueiro Verde dos quadrinhos, é bem daquele jeito. Então, assim, o Tommy Merlin, em 3 segundos, foi muito mais parecido com o Arqueiro Verde dos quadrinhos do que o Stephen Amell, o seriado inteiro, que, assim, é um Oliver Queen diferente, querendo... Assim, muitos shippers de Laurel e Oliver enchem o saco que tem que ser igual, que tem que ser igual. Tudo para eles pode ser diferente, entendeu? A Thea, que nunca foi irmã do Oliver Queen nos quadrinhos, pode ser irmã, entendeu? A caçadora, que nunca namorou com o Oliver Queen, pode namorar com ele. Tudo pode ser diferente. O Tommy Merlin, que virou o Arqueiro Negro em algumas edições do Gibi, pode não ser, pode morrer, pode ser o pai dele, mas só não pode separar o Oliver da Laura. Assim, eles tentam diminuir a gente como shipper, porque a gente gosta de Ulysse, mas eles são uns shippers, assim, muito visão de túnel, né? E nesse momento em que o Tommy faz aquela graça toda, vestido de Arqueiro Verde, eu falei, ó, deu vontade de virar para esses fãs, assim, que enchem o saco e falam assim, olha, para ficar com a Laurel tem que ser assim. Porque esse é o Arqueiro Verde que fica com a Canário Negro nos gibis. O Arqueiro Verde, que é apresentado no seriado, não é igual o dos gibis, mas não é mesmo, sabe? É uma personalidade completamente diferente e teria sido um relacionamento tóxico como foi na primeira temporada. Graças a Deus que a Felicity apareceu e salvou esse cara, trouxe a luz para a vida dele. E por falar nisso, vamos falar dos diálogos Olicity nesse Ai, gente, episódio? vamos, vamos. Cada tiro, né? Foi tanto tiro, coisa mais linda.
E foi a gente lembrando de várias outras coisas que eles já disseram um para o outro, né? Ali nós nos encontramos, nós lutamos juntos, nós vamos nos proteger, assim. E o que eu adorei também foi essa dinâmica de casal, né? O Oliver, a cada nova decisão, a Felicity ia lá conversar com ele. A cada mudança de cenário, ela ia lá conversar com ele para eles dialogarem como um casal, né? Não como parceiros, né? De time ou qualquer coisa. Não, como casal, dialogar para ver a melhor maneira, né? Para ele sair dali. E, gente do céu, nosso TP tá vivíssimo. Quem tava reclamando de olhar, de não sei o que, tá muito parado, gente. Olha aí esse episódio maravilhoso. Foi muito amor, muito amor. Assim, o William está completamente inserido na vida dos dois, é um filho dos dois atualmente, né? Não tem essa de é filho dele, a Felicity leva em consideração como dela. Aquela cena em que o Oliver conversa com o William, falando, não, a Felicity me garantiu que. Nossa, quem não chorou naquela cena não tem coração. A Felicity me garantiu que vai, né? Ela falou para mim que vai garantir que você cresça e seja o homem que eu sei que você pode ser. Nossa, maravilhoso. E assim, até os sorrisinhos, assim, né? É um seriado sombrio. O Oliver pode ir pra cadeia. Tem uma hora lá que a Felicity tá depondo, que, aliás, diva, Ai, rainha, gente. depondo, a gente já fala sobre isso. Ela fala do casamento, né? Quando vocês se casaram? Aí ela fala a data, olha pro Oliver, nem ele aguenta, né? Segura a risada, baixa a cabeça, dá um sorrisinho. Porque, meu, quem segura aquele raio de sol que é essa mulher, meu Deus? Ninguém, né? Gente, e foi o único momento que a gente viu o Oliver relaxar um pouquinho. Foi o único momento que ele sorriu assim, que ele deu. Ai, meu Deus, eu tenho essa mulher. Eu sei que eu posso ir preso, mas essa é minha esposa. Vai cuidar do meu filho. Gente, e assim, a gente vê como a Felicity sempre foi a paz do Oliver, né? Ela sempre foi realmente a melhor, ela sempre trouxe a melhor versão do Oliver. E ver aquele sorriso dele assim, a gente vê assim, apesar de o cenário ser tão ruim para eles, mas ela passar tanta paz e tanta segurança para ele assim, foi lindo de ver, né? Foi fofo, foi muito legal. E quando a Felicity chegou para depor, que ela começou a carteirar, já sentou falando, olha, formada, summa cum laude, MIT, Cybersecurity, começa a dar lá todos os títulos que ela tem, eu falo, é isso aí, vai diva, vai rainha, carteira mesmo, esfrega na cara desses imbecis, porque assim, a gente viu o depoimento da Dinah, que não se aguentou, não conseguiu mentir, não conseguiu fazer nada, só se ferrou. Aí a gente vê o René, pegaram a filha dele, teve que dar com a língua entre os dentes. E aí a gente viu a Felicity, meu. Quando a promotora ia crescer para cima dela falando do pai, mas o seu pai cortou ela respirou fundo ali e na hora ela falou assim, aí falou assim, e você já cometeu algum crime? Quero ver você provar. Meu, é isso aí, entendeu? A rainha que é rainha assim, não se deixa levar por acusação, não entregou nada do homem dela, entendeu? Não falou nada, só ajudou, meu. Foi um depoimento maravilhoso. Foi a única que sentou lá com bastante segurança, né? A jeito dela lá limpando os óculos, né? Falando os títulos dela. E até nessa hora descalça. E até nessa hora em que a promotora foi crescer para cima dela, e ela disse: tá, tudo bem, agora prove, meu amor. Prove tudo isso. Gente, eu adorei, né? A Felícia, assim, ela não precisaria, né? E ela foi uma testemunha também diferente, né? Uma testemunha especialista. Eu adorei ela falando assim, mas a pergunta é certa, se ele realmente é o arqueiro verde, por que alguém ia adulterar isso? Né? A advogada nem precisou falar nada, né? A advogada ficou só olhando. Ok, ela leva o caso sozinho, nada mais a declarar. Tchau, foi sentar. O depoimento do Oliver, né? A gente achando que é tudo bem, aí de repente aparece aquela foto e um esqueleto é tirado do armário. Que esqueleto foi esse, né? Susan Williams, desenterrada da 5ª temporada, né? A gente vê que alguém não superou um fora, né? Também, assim. Mas o que eu achei mais engraçado nessa cena foi o Oliver, assim que foi dito o nome Susan Williams, o Oliver imediatamente olhou para Felicity. Eu achei muito engraçado.
E ela, tipo assim, e agora? Não, mas o que mais me veio na cabeça foi ela lembrança, tá vendo? Foi por essa daí que você gritou comigo quando eu hackeei o computador dela, né? Que a Felice fez isso justamente por causa das fotos, das provas que ela tinha, né? Então eu achei muito engraçado ele olhar pra ela e olha, Susan Williams ali, imediatamente ela, tá vendo? Eu te disse, fez besteira. Mas eu ainda prefiro que a Susan Williams volte assim, como um nome, entendeu? Só ali, Sim. ó, rapidinho. Pelo menos é um jeito de amarrar as pontas que ficou, né? Porque Susan Williams foi embora, a gente sabendo que ela sabia o segredo dele e nunca mais falaram nisso, né? Teve aquela cena lá dela falando com o investigador que pegou a foto dele na Rússia e ela nunca mais apareceu, não deu, né? Era um plot que ficou aberto. Então, pelo menos rapidinho ali deram para fechar e foi bom. Uma coisa que eu gostei também, puxando o gancho do depoimento do Oliver, é que tanto o Oliver, no depoimento dele, como o Tommy também, no rápido depoimento dele, fizeram questão de falar do Roy Harper, que é Uhum. também uma forma de inocentar ele para poder dar de volta a vida, né, para ele, porque o Roy não pode viver nem com o nome dele, nem nada, então desse jeito, pelo menos aí no julgamento, todo mundo deixou claro que ele não era, e aí o Roy, quando voltar para a sétima temporada, vai poder ter RG, carteira de motorista. Mas assim, todo mundo deixou claro que ele tá morto, né? O Tommy falou assim: o Roy, né, tomou a culpa pra me não acertar, ele morreu, eu vivo com essa culpa há 3 anos. Então, apesar de ter limpado a memória dele, eu não sei como é que vai ficar essa história. Outra. Minha filha, mas se o Tommy ressuscita 5 anos depois de morrer, o Roy Harper, quem é? Pô, 3 anos só. Se a Canário Negro, né? Laurel Lance estava 2 anos morta e voltou de um sequestro com o cabelo L'Oréal Paris, o Roy Harper também não pode ser ressuscitado, entendeu? Isso aí é o de menos, mas foi legal que Outra, eles fizeram questão de limpar o nome dele. Outra coisa interessante na questão ainda dos depoimentos da testemunha foi a médica, né? A nossa mulher misteriosa, Ah, todo mundo achando que iria a Susan Williams, na verdade era a médica, né? E eu adorei o fato dela ter inocentado o Oliver, não ter falado nada assim. Foi muito legal. A única pessoa em Star City que merece ser protegida e salva é essa médica, é essa doutora. sim, porque um dos meus pontos que eu marquei aqui é Star City não merece Oliver Queen, tá? Essa cidade é uma cidade ingrata, tá? Enquanto lá em Central City eles dão café com o nome do Flash, chocolate gelado com o nome até da Killer Frost, da Nevasca, que era vilã até o momento, e Star City fica toda hora querendo punir o Arqueiro Verde, que já salvou Star City inúmeras vezes. Então, assim, é uma cidade de ingratos e meu sonho para a sétima temporada é que o Oliver largasse essa porcaria dessa cidade para esse time de cabaço, ó, toma aí, cuida que é de vocês, eu tô pegando minha mulher e meu filho e vou embora dessa porcaria dessa cidade. Porque, meu, já deu, ele não tem mais nada nessa cidade, ele não tem mais a mansão Queen, ele não tem mais a irmã dele na cidade, ele não tem mais ninguém. Até a figura paterna atual que ele tem, que é o Lance, a gente sabe que vai embora. Ele não tem mais nada que segure ele nessa cidade. Vai embora, Oliver, essa cidade não te merece. Acho que vai para Aruba, meu bem, vai curtir essas férias, vai fazer esses bebês lindos e loiros dos olhos claros aí, com essa mulher divertida, e vai viver. Realmente, gente, que cidade mais corrupta, né? E ingrata. Ai, gente, que ótimo. Pois é, tem um arco no gibi que o Oliver larga Star City, vai morar em Seattle, entendeu? Ele não aguenta mais o clima lá da cidade, ele vai embora, vai morar em outra cidade. A gente já tem precedente, meus filhos. Vamos, sai, larga essa cidade. Não, o que eu queria falar em relação à questão quando o René vai depor, né? Que o dia chega lá com a Zoe, né? Como a gente já falou, que pai desnaturado é esse. Mas assim, o olhar que o Oliver, essa parte me irritou bastante. Então eu preferi prestar atenção no Oliver, no que o Oliver ia fazer. E o Oliver olhando para o René, dando aquele, olha, tá bom, vai lá, faz o que tu precisa fazer para ajudar a tua filha. E é uma coisa também que me deixou pensando assim que
o Oliver também deixou claro que se o René chegasse com ele e falasse sobre o que estava se passando com o FBI, o Oliver ia ajudar, né? Ele ia entender a posição do René e ele ia ajudar. Então essa cena me ajudou também a pensar nisso, né? O Oliver como líder, se o René tivesse chegado com ele e falado assim, olha, eu fui questionado pelo FBI, fui procurado por isso, mas eu preciso proteger minha filha, o Oliver, ele ia entender o que o René estava fazendo, né? Ia ajudar no que fosse preciso. Então essa cena, assim, para mim, deixou isso bem claro. Sim, a gente já sabia que o culpado de tudo foi o René, porque tudo isso teria sido evitado se ele tivesse chegado no Oliver. Mas, bancando a advogada do diabo, eu até entendo o fato do René não ter procurado o Oliver, porque foi justamente na época que o Oliver tinha largado o manto de arqueiro verde, né? Porque ele queria fazer o que o William tinha pedido dele. Então, o Oliver, na época, nem líder da equipe era, nem na equipe estava. Ele estava alienando as pessoas assim ao extremo, né? Saiu da equipe, largou a equipe. Então, ele estava no ponto mais que ele mais alienou as pessoas. E o René é essa coisa, né? Que nunca faz o que você imagina que uma pessoa decente e comum faria. Então, ok. Dá para entender. Ele ter feito o que ele fez lá no começo estava dentro do personagem, entendeu? Várias coisas que aconteceram no meio dessa guerra civil não estavam. Mas vamos deixar essa guerra civil para trás, que já passou e já foi. E aí? Mais algum apontamento desse episódio? Só o pedido de desculpa mesmo, dos dois lá. No Vai falar alguma final, coisa? você gostou da cena do pedido de desculpa? Eu gostei da cena do pedido de desculpa. O Oliver foi lá agradecer, né? O René ter tido a ideia em relação ao juiz lá com o alvo humano, né? A gente, que impressora é essa que o alvo humano imprime essas máscaras, né? Porque é muito rápido. Não, você tem que imaginar que ou é aquele poder, não sei se você assiste Game of Thrones, mas ou é aquele poder daquele povo lá de Sim, Game of Thrones, que muda as caras, ou então ele é um meta-humano e esse é o poder dele, entendeu? Porque assim, não dá para entender, não dá para imaginar que é algo normal, não é, esquece. Até a voz dele muda, entendeu? Então, assim, sim. é bruxaria de Game of Thrones e deixa por isso mesmo. Ele é Vai, continua. um homem sem rosto. Esse. Isso, Assim, continua. vamos lá. Porque esse pedido de desculpa ele não gerou tanta polêmica quanto os outros. Mas o que foi que aconteceu? O René pediu desculpa, né, pro Oliver por ele ter feito o Oliver passar por tudo isso, né? Em relação principalmente à questão de afastar o Oliver da família, o René, né? Gente, finalmente alguém da NTA aprendeu o que significa a palavra desculpa, né? O Oliver também pediu desculpa, né, pela posição que ele deve ter colocado o René, de não ter conseguido falar com ele, explicando a situação com a FBI e tal. E ele sentiu muito sobre tudo que aconteceu depois, porque realmente, né, o Oliver não planejou tudo aquilo, ele não queria machucar o René de propósito, foi uma situação, ele precisou, né, ele estava lá se defendendo. Então foi um pedido de desculpa aceitável, onde os dois lados, né, se desculparam, admitiram as suas falhas. Não foi só, tipo assim, como vem sendo colocado, como foi com a Felice, como foi com o Digo. Parece que é só o Ota que está batendo, né? Eles não estão levando porrada, eles estão só batendo. Então esse pedido de desculpa foi bem mais aceitável porque o René também admitiu as falhas dele. E eu acho que se tivesse acontecido tanto com a Felice e com o Digo, não teria tido tanta repulsa com essa questão das desculpas. Com certeza. E essa cena, ao invés de ter me passado, olha que bonitinho, ele com a filha assistindo o filme, comendo pipoca, ao invés de ter me passado uma coisa boa, só me passou uma coisa ruim, porque ele manda a filha se trancar no quarto, toda aterrorizada, ele vê que é o Oliver e no momento ele fala assim, oh, peraí, deixa eu só acalmar minha filha, dizer que tá tudo bem, eu já volto, a gente já conversa. A menina ficou lá apavorada dentro do quarto, achando que o Dias tinha voltado esse tempo todo enquanto esse pedido de desculpa rolou, sabe? Gente, a Zoe não merece isso, ela merece mais, entendeu? O René tirou ela da casa de uma família boa que estava cuidando bem dela, isso nas palavras dele próprio, não sou eu que estou inventando. Ele falou que ela estava com uma família boa, que estava cuidando bem dela. Ele tirou a menina de lá para isso. Não, e outra coisa, assim,
Eu acho que uma maneira do René se redimir seria se ele abrisse mão de ser o cão raivoso, né? E cuidasse da Zoe, né? Mesmo que Ah, ele sim. voltasse depois, eu acho que a maneira para o personagem se redimir fosse se dizer assim, não, eu vou cuidar da minha filha, vou cuidar da minha família. E mais assim me incomodou um pouco na escrita do episódio, né? Foi eles colocarem todas essas ações do René meio que pra gente se compadecer do René, né? E assim, René não fez mais do que a obrigação dele, tá? Quem era para ficar com a consciência limpa era ele. Então, ele ter se desdobrado em 2, 3, 4, 5, eu não vou dizer obrigado para ele, não. Ele tinha Pois mais que é. fazer isso mesmo. Fazer, que nem eu falei no começo, fazer a grande sacada, né, de que salvou o Oliver, ser a ideia dele, meu, cara que é burro que nem uma porta o episódio inteiro, que no episódio 601 citou lá um poema, alguma coisa, todo mundo olhou para ele assim, que porra é essa? Eu tô falando, teu alma de poeta. Ele mesmo tirava sarro da burrice dele. E aí me vem com essa. É pra gente engolir mesmo a seco, né? Não deu nenhuma água para ver se desce. Bom, vamos ler os e-mails dos episódios? Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. A gente recebeu 2 e-mails, tá? E o primeiro que eu vou ler é de uma coisinha muito fofa. É da Emily Baleco, acho que é assim. Desculpa se não é assim que fala. Ela começa: Oi, Amanda e Jamile. Eu ainda não vi o episódio, ela mandou antes, mas vi o trailer, então vou falar do que eu vi. Em primeiro lugar, eu vou mudar, tá? Porque você me falou que você tem 10 anos, você não pode ficar falando que tá puta, não. Eu estou bem brava com esses produtores de Arrow. Amo Arrow, mas produtores, vocês fizeram Prometheus, o Exterminador, o Damien Dark, o Malcolm Merlin e outros, e vocês fizeram um traficantezinho, me poupe. Eu não tô falando que não gosto de Arrow, eu sou fã igual vocês, que querem que seja a melhor série. E em segundo, eu vi que a Felicity fica preocupada pelo Oliver. Mas aquela cara que ele fez, pra mim, é cara de snob. Eu acho também que de algum jeito Tommy morre, porque os produtores adoram mortes. E o Oliver vai continuar sendo o arqueiro. E também a Felicity vai ficar grávida. Vocês falaram que a Felicity chamou o Tommy, mas eu ainda acho que foi a sereia negra. Como vocês sabem, eu tenho 10 anos e pode ter erros ortográficos. Boa noite, Amanda e Jamila. Eu adoro os seus canais e os seus vídeos. Beijos. Ah, fofa, né? Dá vontade de pegar e pôr no colo, né? Gente, que maturidade é essa para assistir Arrow e ainda dar a opinião dela? Meu filho tem 9 anos, ele assiste Ladybug e Cat Noir, minha filha. É isso que tá dentro do. Aí, só Enfim, né? esclarecendo aí, não foi uma ideia da Felicity, né? Foi uma A gente jogada achou do que poderia Oliver. ser, Uhum. Eu até queria muito que fosse, né? Mas foi do Oliver e do Deagle. No sendo da NTA tá ótimo. Beleza. E a gente recebeu também da Luísa Mior, como sempre, que ela está em todas. Então vamos lá. Boa noite, querida. Como vai? Primeiro, novamente, não vi o episódio todo. Só as cenas que foram postadas. Eu não sei, ela fala pela Bela Ariana, eu não sei quem é. Desculpa. E ainda só tem legenda em inglês. Na hora que ela mandou o e-mail, tá? Que eu legendei esse episódio. Esse episódio me deixou com raiva e também enternecida. A gente aprende uma palavra nova todo dia. Desculpe pelos berros das minhas partes de raiva, que aí é de vez em quando ela liga o caps lock, como agora. Continuo com raiva dos cabaços em nível alarmante. René assume que é sua culpa, mas ainda acha que o Oliver é um babaca? Você não se acha um babaca, René? Salvar Oliver era o mínimo que você deveria fazer, já que é culpa sua. E não sei se você sabe, Amanda, mas sou estudante de direito. Aff, então não lê minhas legendas, porque eu sofri para legendar esse episódio, porque eu não entendo nada de direito. Ela fala, sou estudante de direito. E por isso me exasperei com vários equívocos legais, mas enfim, não devo esperar realismo nessa parte. Eles não têm juristas, sério. Não entendo como seria possível condenação de Oliver sem provas, pois testemunhas não são seguras para condenar alguém. E estou fula que não foi a Felicity que pensou no alvo humano. Só não estou exasperada, pois sei que Felicity arrasará semana que vem. Só vi teus tweets, mas estou louca para ver o testemunho da Felicity Diva.
Menção honrosa. Boa sorte para provar que cometi ilegalidades. A fala da Felipe. E o Curtis me deu raiva. Vá se ferrar, seu egoísta babaca. E ainda não me desce virada da sirene. Só acho que ela ficou com raiva do Dias por tê-lo machucado. Estou desejando que ela se ferre ou seja vilã da próxima temporada. Seria divertido. Adorei Christopher Chance e quero sobremesa list em 6:22, antes que Dias vá atrás dele. Senão vou matar os roteiristas e o Dias. Abraços, querida. Obrigada pelo espaço novamente. Ansiosa pelo review. Muito bom. Ela sempre fala bastante coisa. Bom, como ela disse no e-mail, né? A gente já viu a prévia, né? A promo do próximo episódio. A gente já sabia também que era um episódio bastante holístico. E saíram as fotos também agora há pouco. Você chegou a ver as fotos? Eu vi, gente, meu Dila vivíssimo, meu Dila e meu list nesse episódio. Eu tô muito empolgada para ver. Tudo que a gente precisa, né? Quando a gente vem falando desde o começo, pô, me prometeram uma temporada de família e só vão me jogar essa família lá no 6:22. Não, 6:21 teve bastante família. Mas assim, é muito importante. O que segurava na primeira temporada, o que dava base pra gente na primeira temporada, era a família Queen e o tanto que a gente se importava com ela, entendeu? Porque assim, nada do que o Oliver estava fazendo nas ruas para limpar essa cidade, a gente não tinha apego nenhum para essa cidade. Ainda não tem, tá? Mas eles não construíram bem esse apego. Mas enfim, na primeira temporada a gente não tinha apego nenhum. A única coisa que fazia a gente querer que essa cidade sobrevivesse era porque era a casa daquela família pela, assim, que a gente estava acompanhando e pela qual a gente estava torcendo. Então, Isso desde a mesmo. primeira temporada, a família Queen é um negócio que dá base, né, para todas aquelas cenas de ação, para todo o heroísmo do Oliver. Então, é muito importante. Como não tem mais a mãe, não tem mais a irmã, a família Queen dele hoje mudou. A família dele é a esposa e o filho. Mas é muito necessário que tenha essas cenas e que a gente se apegue cada vez mais para eles, porque só tem sentido ele ser herói se ele tiver alguma coisa pela qual lutar. E no caso, é a família, porque essa cidade não merece ele. A gente vai ter uma cena fofa de jantar, né? Que tá todo mundo chutando aí que a Felicity fez omelete de novo. E a gente vai descobrir se Será que ela ela vai falhou fazer o com William comer casca? Então, assim, é um episódio em que a gente vai ter a Felicity em campo também. Eu quero ver a Felicity. Gente, assim, uma coisa que eu tava prestando atenção. Se a Felicity estiver de cabelo solto e sem óculos, vai ter sexolist. Se a Felicity estiver de preto, ela vai para campo. Isso é regra. No episódio 4 ela tava de cabelo solto, tava de preto, ela foi para campo, mas sexo nos deve. Infelizmente, não teve tempo. Tocou o celular, né? Porque ó, toda hora toca o celular. O que será? Ai, Dessa vez gente. vai ser bomba do Dias, né? Ele vai chegar chegando, não vai ser um celular tocando. Vai ser Não, tipo a cena do primeiro encontro deles, né? é isso. Isso que eu já ia falar, tipo, tava todo mundo lá no jantar e de repente, gente, aquela cena assim me deixou bem ansiosa e apreensiva também, né? Todo mundo atirando. E outra coisa é que pode todo mundo voltar pro loft da Felicity, né? A casa vai ficar destruída, ou eles vão comprar uma casa nova e voltar pro loft, né? Ou eles largam essa cidade, né? Pelo amor de Deus, larga essa cidade. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que foi muito rapidamente também, a Raissa, que Sim! Acho que mais. ela deixou claro que a gente já sabia que ela sabia, mas é bom quando confirma na tela. É claro que ela sabia, né? Acho que mais alguém para a longa lista de pessoas que sabem que o Oliver Queen é o Arqueiro Verde. Todo mundo sabe, a cidade inteira já sabe, né? Quem acreditou que aquele outro dele, ninguém acreditou, né? Mas enfim. Bom, é isso, vai ter muita ação, vai ter muito romance, vai ter família. Eu acho que tem tudo para ser o melhor episódio da temporada, o próximo. Vamos lá, a gente fica aí na esperança de que se repita pelo menos o sucesso do 21, né? Mas a gente sabe que se vai ter Oliver e Felicity, né? Não tem como dar errado o negócio. Pois é, os episódios ruins da temporada são quais? Os que não tem Felicity ou que ela aparece num segundo, 2 minutos. É assim que você afunda a temporada. Você tira a Felicity, acabou, afunda com o episódio. A audiência vai lá pro espaço.
Haters podem falar o que for, contra fatos não há argumentos. A gente não vai falar muito mais de teorias para o resto da temporada, porque a gente sempre perde um tempão com isso e tá aí, a gente já falou o que tinha para falar, estamos na reta final, agora a gente vai falar só do próximo episódio, assim vai, do 22 para o 23, vai acabar, talvez a gente marque uma conversa aí depois, mas acho que é só, né? Tem mais alguma coisa que você achou que você queria colocar, que você acha que é importante Não. dizer? A única coisa que eu queria colocar é que agora, depois da Sirene Negra ter testemunhado a favor do Oliver, ela pode pegar o pai dela, Lance, e ir embora pra Terra 12 e viver feliz para sempre. Só isso. Podia, né? Porque agora o Dias pegou ela, não pode fazer nada, né? Ela vai continuar nesse relacionamento abusivo. Meu, eu sinceramente acho que esses escritores odeiam a Laurel Lance, porque primeira temporada faz dela corna e amarga e ressentida. Segunda temporada, uma viciada. Terceira temporada, o que ela fez? Ah, só apanhava. Só apanhava, começou a ser canário negro, mas só apanhava. Começou um relacionamento com outro cara, que não deu em nada, mataram outro cara. Aí na quarta temporada ela finalmente ia bem. Ah, não, 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 não. Essa personagem não pode ir bem nunca. Vamos matar essa personagem. Aí na quinta temporada traz ela de volta, mas não, 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 não. Vamos fazer ela bem má, porque eu não quero que ninguém goste dela. É a única explicação, gente. Porque agora ela volta na sexta temporada como podendo ser, brilhar e tal, e ela vira capacho de homem num relacionamento abusivo. Gente, como pode falhar tanto com uma personagem? Eles só podem odiar a Laurel, é a única explicação. Sim, Enfim. mas reza a lenda que é ela que tá salvando a temporada. Ah, é. Tem uns fãs aí da Casey Cassidy que tem a cara de pau de comentar. Ainda comentam aqui nos reviews que a Black Siren está salvando a temporada. É muita cara de pau. Gente, Bom, vocês querem ir contra os haters, né? Esses fãs, só pontue a lógica. Vão colocando as coisas lógicas dentro de perspectiva, que é rápido que eles vão abaixar o nível, vão querer te ofender, vão te chamar daquilo de outra coisa, e é isso. pois é, porque assim, a Jamile tem uma posição muito parecida com a minha quanto aos comentários. Você pode falar que você não gostou, que você não concorda, você pode falar o que for. Contanto que você não descambe para falta de respeito. Então, assim, pode falar, não, eu não concordo com vocês. Eu acho que realmente a Black Siren está salvando a temporada. Meu, seu comentário vai ficar aí. Entendeu? Ninguém vai apagar seu comentário se você falar um negócio desse. Agora, se você virar e discutir com essa pessoa, não, mas olha só, a Black Siren está numa posição de que está num relacionamento abusivo. Você começa a dar razões, coisas, fatos. Você começa a listar os fatos, eles começam a perder a razão e eles começam a xingar você. Se isso acontecer, pode chamar a tia Jamile, pode chamar a tia Amanda, que a gente apaga o comentário, porque ninguém merece ser xingado aqui, entendeu? Então, gente, se vocês querem comentar, vocês podem, mas com respeito, né? Vamos ficando por aqui. Não vejo a hora do próximo episódio. Tá acabando, gente. Só mais o 22, o 23 e aí só em outubro. Mas finalmente com mais esperança para uma sétima temporada melhor que essa. Então é isso, boa noite. Jamile, despeça-se. Pois é, fiquem à vontade aí no comentário. Lembrando que não tem problema discordar, mas sempre com muita educação e respeito. Né? Espero que vocês tenham gostado dos nossos pontos, das nossas opiniões, tá? Obrigada pelo carinho de todo mundo aí nos comentários, que sempre fala bem da gente. A gente gosta também de ouvir elogios, tá? Então é isso. Até o próximo. Até semana que vem. Tchau! Beijo!